Esta é a Arcai. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Arcai. A personagem de hoje é Protágoras e o nosso convidado é Michael Engler, professor de filosofia no Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação e no programa de pós-graduação em filosofia, ambos da Universidade Federal do Paraná. Meu nome é Fernanda Pio e junto comigo para a entrevista está a Lorena Ferreira e na produção Beatriz de Pauli e Flávia Amaral. Engler, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, fico bastante feliz e espero poder contribuir com essa ideia fantástica dos podcasts. Vamos começar ouvindo um pouco da tua história. Nos conte como você chegou na filosofia, quais foram os caminhos que te levaram. Ok, eu acho que o caminho é bem cedo, se eu for contar bem do início, assim, eu estava bem decidido por filosofia basicamente aos 15 anos. Não sei muito bem de onde vem essa ideia, mas que eu ia fazer filosofia, história, grego, latim. Tinha essa ideia aos 15 anos, então eu comecei a estudar para isso e acabei entrando no curso de história mesmo, na UDESC, em Santa Catarina. Na época era possível fazer duas universidades públicas ao mesmo tempo. Então eu fazia filosofia na UFSC e fazia história na UDESC. E às vezes dava greve, então as disciplinas não ficavam tão pesadas, dava para levar só um curso e depois o outro, né? Mas depois acabei abandonando história, embora tenha feito boa parte do curso, porque a filosofia acabou exigindo cada vez mais, né? Então tinha que fazer iniciação científica, o grego também começou a exigir bastante, né? Mas na época eu fui estudar a filosofia da física quântica, problemas lógicos e ontológicos da física quântica, com o grupo do professor Newton da Costa. O meu orientador era o professor Décio Krause, um excelente professor, um grande estudioso desses problemas, e estava bem interessado em questões ontológicas, como até hoje, né, metafísicas, ontológicas, mas eu não tinha o treino matemático, lógico, que era necessário para seguir nesse caminho, né? Então eu acabava fazendo um papel de historiador da filosofia. Eu analisava os problemas da física quântica e tal, como o problema da individualidade ao longo da história da filosofia, né? Desde os gregos, a Kant, a Quine, então eu lia bastante esses filósofos e tal. Mas depois eu fui mudando, eu vi que o que eu gostava mesmo era dos gregos e queria cada vez mais estudar filosofia antiga, né? Então tínhamos o professor Luiz Felipe Belintani Ribeiro, que hoje é da Federal Fluminense, que é assim, é o corifeu de um coro de apaixonados, de alunos assim, que ele criou e todos o admiram muito, né? E com ele eu comecei a estudar os sofistas, daí Platão e os sofistas. Nós tínhamos um grupo de leitura dos diálogos de Platão, e então líamos, e tínhamos um grupo de leitura da metafísica de Aristóteles com a professora Arlene Reis, que também foi muito influente para vários amigos e para mim e tal. E daí fomos estudando filosofia antiga, fui estudando bastante filosofia antiga, e bem nessa época eu fui para Portugal, na Universidade Católica Portuguesa, e pude estudar grego, latim lá na Faculdade de Teologia, então com pessoas formadas em letras, é um olhar diferente do que nós tínhamos, né? Porque nós não tínhamos nenhum curso de grego, de latim na UFSC, né? Então, era o professor Luiz Felipe que tinha traduzido um método do alemão, de um nazista, assim, na década de 30, um método cheio de umas frases preconceituosas e tal. E era o que a gente usava, né? Não havia uma disponibilidade de métodos, de livros tão grande, assim, isso lá por 2006, eu acho que era, alguma coisa assim, 2007. Ou se havia, a gente não conhecia, não sei, mas nós estudávamos esse método do alemão e a gramática do Freire, basicamente. Né? E era assim, né? Então não tínhamos o curso. Mas daí em Portugal eu pude estudar com o pessoal da Letras, Ana Paula era o nome da professora. Ela era ex-orientanda do Freire. Ela tinha estudado diretamente com o Freire, né? E era lá em Braga, onde o Freire também fez carreira, né? Então isso foi muito bom. Aí depois voltei, terminei a graduação e fiz mestrado também sobre Platão, sobre o conceito da admiração nos diálogos, e doutorado, tudo na UFSC, né? A UFSC é minha alma mater, né? E durante o doutorado eu passei um ano na Philipps Universität em Marburg, na Alemanha, né? Então lá eu fiquei no departamento, não fiquei no departamento de filosofia, fiquei no departamento de filologia clássica, né? Seminário de filologia clássica, sob orientação do grande professor Arbogast Schmidt. Né? Então o Arbogast, ele é o responsável pela tradução e comentário da poética naquelas edições oficiais da academia alemã. Ele é quem traduz e comenta, ele é um grande estudioso dos gregos, de modo geral, né? Tem livros sobre sofistas, sobre Platão. O que lhe interessa, em grande parte, é a recepção dos gregos na modernidade também, que é uma coisa que me interessa também bastante. Então, eu estudei um ano lá com ele e acabei defendendo daí a tese de doutorado sobre a poética de Aristóteles e a recepção dela, ou parte da recepção do problema do trágico em filósofos alemães, né, onde esse problema do trágico começa, né, criticando a tese do Peter Zond, que é um autor bem famoso sobre esses estudos, né, um ensaio dele sobre o trágico, e eu criticava essa tese justamente na minha tese. E daí depois virei professor logo depois disso, logo depois do doutorado, eu já virei professor, né. Deixa-me mencionar aqui, no mestrado e doutorado, o professor Luiz Felipe tendo saído, indo para a Federal Fluminense, quem me orientou foi o professor Nazareno, Eduardo de Almeida, que é um grande amigo até hoje e foi muito influente na minha formação, né.
e também o professor William Altman, que é um americano, um grande estudioso de Platão, tem uma obra que interpreta todos os diálogos de Platão, que eu conheci durante a graduação, porque ele ia para Florianópolis, em virtude da sua esposa, que é catarinense e tal, e foi se tornando um grande amigo. Começamos a discutir muito Platão e ler muita coisa. Temos uma troca intelectual intensa, assim, sobre Platão e os antigos, de modo geral. Então, logo depois disso, eu já me tornei professor, primeiro substituto, em Guarapuava, na Universidade do Centro-Oeste do Paraná, e depois já professor efetivo, em 2017, na UFPR. Acho que é mais ou menos isso, assim, minha trajetória. Algumas de suas experiências pedagógicas aconteceram no mundo virtual, né? Mesmo antes da pandemia. Você foi tutor do ensino à distância na disciplina de Ontologia Contemporânea, na UFSC, né, em 2015, e orientador de EAD da especialização em ensino de filosofia em 2016. Como você enxerga o ensino de filosofia nesse contexto? Como foi a sua experiência nesse momento? Uma boa pergunta. Na pandemia, principalmente, né, mas mesmo antes disso, eu considero um meio válido, né? E dá para fazer muita coisa muito similar ao que acontece no ambiente formal de ensino, né, na universidade. Muitas coisas que são similares. Como nós ainda somos logocêntricos, né? No fundo, o logos está presente ali, né? Mas eu tinha dificuldades de ver a reação dos alunos, tinha dificuldades de faltar aquela conversa depois da aula, você toma um café, fuma um cigarro, algo do gênero, conversa com os alunos ali, né? Isso acaba sendo muito importante, criar esse tipo de intimidade, né? Eu sempre penso que o ideal do professor não é ser tão próximo, mas também não ser tão distante dos alunos, né? Muito próximo, às vezes você perde alguns tons de hierarquia que são necessários pela própria forma de ensino, né? E muito distante também, daí você fica aquela coisa inatingível, né, para o aluno. Então eu sempre tento achar um meio termo. E esses períodos pós-aula costumam servir para isso, para você estabelecer uma conexão empática com os alunos e tal, né? Então isso era uma pequena dificuldade. Por outro lado, havia um tom extremamente progressista nessas disciplinas, porque eram da Universidade do Brasil Livre, né? Acho que era Brasil Livre que se dizia na época, que, portanto, visavam expandir o ensino universitário para pequenas cidades. Então eu tinha alunos, por exemplo, em 2016, que eram professores já da rede pública do interior do Paraná, de cidades extremamente pequenas do Paraná, cidades com problemas de pobreza e tal, extremo. E isso era muito positivo. Então nós conseguimos ter uma interlocução, né, online e tal, e depois viajávamos na época para as bancas. Então a universidade pagava o deslocamento, nós íamos para as bancas. Né? Então eu considero positivo. Eu acho que a pandemia nos mostrou que há muitas coisas do EAD que podem ser utilizadas, né? Esse próprio podcast aqui, estamos cada um num canto do mundo aí, conversando, mas que também tem os seus limites, né? Também tem os seus limites, que a universidade, a escola não são só também o logos, elas são também a convivência, também aprender a convivência, aprender a ética intelectual, né, trocar um livro, algo do gênero, né. Eu sou muito viciado em livros, então assim, para mim a ideia de ler os livros no computador, até hoje é difícil, de baixar os livros no computador, a gente faz porque sendo brasileiro, né, ou você faz isso ou você não consegue ser minimamente erudito, né? Nós não temos dinheiro no Brasil para comprar livros, isso é um fato. Então você usa as estepes russas, como diz a professora Cecília, né? E é isso, né? Mas, assim, claro que o livro físico, né, é quase um fetiche em torno dele, ele é muito mais prazeroso, né? E a mesma coisa eu penso do EAD, né? Que tem suas vantagens, mas, assim, não daria para ser substituído, né? Engler, voltando um pouco naquela conversa sobre a tua pesquisa, que envolve ontologia e até uma parte ética relacionada à física quântica, né? Eu fiquei pensando em qual seria a tua opinião com relação a essa nova tecnologia de inteligência artificial para escrita de textos. E se de alguma forma a gente poderia se valer de modelos retóricos da sofística, da filosofia, para o desenvolvimento do pensamento crítico na sala de aula, com uma forma de nos diferenciar desse... O que há de diferente entre a inteligência humana e a artificial? Nossa, é uma pergunta bem densa, bem difícil. Eu não estou bem familiarizado, eu vi que lançaram esse aplicativo e tal, que estava sendo um problema para alguns professores, mas eu ainda não li nada muito profundo sobre isso. Assim, concebendo que seria, é muito simples, né? Esse aplicativo é totalmente possível porque grande parte do que a gente faz em termos de argumentação e de escrita é utilizar topoi, é utilizar lugares comuns, né? Lugares de argumentação. Então você pode, de algum modo, sistematizar esses topoi e utilizá-los. Vai ser sempre possível, né? Fazer um texto, por exemplo, um texto sobre educação, sempre termina falando da importância da educação. Os alunos falam da importância da educação, né? Um texto sobre Sócrates vai falar sobre o problema da alma, do cuidado da alma. Então, há certos topoi que sempre recorrem. A realidade, para mim, é topicidade, a realidade é feita de topoi. E na linguagem, onde isso se espelha, né? Além disso, há também os tropos de linguagem, acho que não fala em português. Tropos de linguagem. Tropos de linguagem, que não fala em português. E também, não bem assim as locuções adverbiais, mas eu quero dizer, há certos pacotinhos da linguagem que podem ser utilizados. Né? Você sempre pode começar uma frase dizendo assim, sob a perspectiva de tal autor, vírgula, aí continua.
Então, tudo isso dá para sistematizar de algum modo e tornar a inteligência artificial. Eu acho que há um grande trabalho que pode ser feito, né? Porém, eu não acredito que nunca a inteligência artificial ou algo vai superar o ser humano ou vai se equiparar ao ser humano. Para mim, isso é utópico, distópico até, impossível. Pelo simples fato de que nós temos angústia, né? Nós temos angústia, que é uma fonte profunda para a origem da obra de arte, para a origem da filosofia. Nós temos admiração, né? Nós temos um quê de coisas que nos acontecem arbitrariamente no mundo, né? Pode chamar de tíquico, como o Lacan falava, que é o da Tüche, né? Aquilo que vem sem que a gente espere, né? Ou há inúmeras outras formas de chamar isso e as línguas conservam isso, né? As palavras que nós temos em várias línguas conservam a ideia de coisas que nos acontecem sem que nós tenhamos sido a causa, né? Por exemplo, a gente diz, me ocorre uma ideia, né? Me ocorre uma ideia. Ah, agora me lembrei, né? E no português antigo podia dizer... Umas conexões, como uns insights, né? Que não são facilmente fabricáveis, né? Eles só acontecem. Perfeito, os insights. Mas assim, as línguas já têm tudo, todas elas têm essas expressões, né? Então, eu quero dizer, isso é a realidade, de fato. Essa coisa que a gente não sabe o que é e que não controla. Não tem como controlar, nunca vai ser possível controlar. Nós podemos controlar muita coisa, mas não, de fato, o fundamento do real, que é isso aí. E que, quando é expresso, se torna poesia, se torna filosofia, né? Então, assim, William Faulkner uma vez disse que eram necessárias 3 coisas para escrever um bom romance. 99% de esforço era a primeira delas. 99% de esforço. Então, uma grande coisa de escrever um romance é técnica, é trabalho, é suar em cima do dicionário, das cenas, etc. 1% de talento. 1% de talento. E uma garrafa de uísque. Essa era a terceira coisa. Então, veja, 99% de esforço a máquina pode fazer. A máquina pode fazer 99% de esforço. Mas esse 1% de talento, sem falar da garrafa de uísque, esse 1% de talento é impossível. É esse que é o puramente humano, é esse que vem da angústia, é esse que vem da experiência pessoal, é esse que não pode ser padronizado, né? É esse que vai dar a originalidade de alguma coisa, me parece, né? Então, vai ser um problema, assim, um problema para os professores de sala de aula, em certo sentido? Não sei. A Hannah Arendt tem um texto fantástico chamado A Crise na Educação, em que ela diz assim, que um dos grandes problemas da educação, os problemas da crise da educação, consiste nessa dialética extremamente complicada entre a tradição e a inovação, a tradição e a novidade. Uma coisa que nós, que somos da área da antiga, né, sabemos perfeitamente, né? Então, como que eu mantenho a tradição, de algum modo, para que ela não se perca? E como que eu lido com as novidades? Se eu ficar só na tradição, não vai funcionar, não tem como. Porque, por exemplo, o aluno não é mais capaz hoje, não que não seja, né, mas quer dizer, não tem mais essa formação para ler grego antigo no original, aos 12 anos de idade, como se fazia na Alemanha da década de 30. Né? Isso é, de algum modo, impossível, pela própria forma como o nosso mundo está organizado. Por outro lado, se o aluno só ficar em cima do TikTok, do smartphone, ele nunca mais vai conseguir ler um parágrafo longo de Kant ou de Platão. Então, de algum modo, nós temos que absorver o smartphone, ou o TikTok, ou essa nova ferramenta, sem que isso cause a perda das ferramentas antigas de educação, sem que isso cause a perda da possibilidade de memorização, a perda da capacidade de ler um longo parágrafo, compreendê-lo, etc. Então, é essa dialética que eu acho bastante complicada, que nós, como educadores, temos que, de algum modo, né, encontrar ali um meio termo, uma harmonia entre conservar as coisas do passado, tornar os nossos alunos ainda capazes de apreciar um verso de Homero, um diálogo de Platão, sem que isso seja uma exclusão do que eles vivem no presente, né? É que Platão, de algum modo, e a filosofia, de algum modo, são para educar, mas o presente tem muito uma carga ideológica do capitalismo financeiro que não tem objetivo nenhum de educar, não tem objetivo nenhum de educar. Quando eu quero que o aluno leia Platão, eu quero que o aluno leia Platão por ler Platão. É o fim em si mesmo. Agora, o TikTok não é um fim em si mesmo. No fundo, é para você clicar, para gerar dinheiro para alguém, para levar para outra coisa. Então, gera essa angústia bem característica da nossa época, essa liquidez da nossa época, em que eu sempre estou procurando outra coisa e nunca me sacio. É o tonel das Danaides. E o texto filosófico, a filosofia em si é uma experiência que sacia em grande medida, né? Ou que se não sacia, pelo menos dá consciência de que eu não estou saciado. Algo do gênero. Não sei, acho que me estendi demasiado, mas... Engler, a discussão tá muito boa, mas infelizmente chegamos no final do primeiro bloco e vamos fazer um intervalo e daqui a pouco voltamos para falar da personagem de hoje, que é o Protágoras. Até já. Você ouve podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.unb.br e nas redes sociais @arcaiunb. E lembre-se, Arcai é com CH. Voltamos para o nosso segundo bloco do podcast Arcai,
para falar da personagem Protágoras. Protágoras foi um sofista que existiu de fato, né? Além de ter sido caracterizado no diálogo de Platão, um homônimo, né? Diálogo Protágoras, e de aparecer também em fragmentos de comediógrafos da época. Ele foi de fato um personagem histórico que provavelmente nasceu em Abdera, embora um fragmento diga que tenha nascido em Teos, por volta de 480, 490. E teria morrido por volta de 420, embora alguns fragmentos deem a entender que a morte seja mais tardia. Mas nós não temos certeza sobre isso, sobre as datas de nascimento e de morte. E tampouco temos certeza de como ele se tornou sofista, né? Mas ele é, em todo caso, o primeiro sofista, né, que existiu na história aí do Ocidente, e o primeiro a ter o orgulho de declarar-se sofista, se nós levamos em conta o testemunho de Platão. Né? Então nós sabemos que ele foi para Atenas em algum momento, provavelmente por volta de 460, e que esteve em contato íntimo com o círculo vanguardista de Péricles, a ponto de escrever, a pedido de Péricles, escrever uma constituição para a colônia de Túrio, que os atenienses tinham fundado na costa da Itália. Então, de fato, ele existiu. Pode ser que tenha conhecido Sócrates, dizem que ele foi mestre de Isócrates e mestre de Pródico, e que foi amigo de Eurípides, ou conhecido de Eurípides, né, porque Eurípides também está associado ao círculo de Péricles, né, Anaxágoras também estava associado. Havia esse grande círculo de intelectuais, Aspásia, né, nessa época, e o Protágoras, então, ele é essa figura, do sofista que chega a Atenas para ensinar retórica, para ensinar a argumentação. E, Maicon, quais as teses Protágoras defendeu e o que podemos aprender com ele? Protágoras é famoso por dar forma ao relativismo, em grande medida, e também aquilo que nós podemos chamar, embora seja uma conceitualização filosoficamente complicada, de subjetivismo. Então, os dois principais fragmentos dele, os três principais fragmentos, estabelecem, em primeiro lugar, uma realidade relativa, em segundo lugar, uma realidade em grande parte subjetiva. O fragmento principal é o fragmento do Homo Mensura, onde ele diz que o homem é a medida de todas as coisas tangíveis, daquelas que são e como são, daquelas que não são e como não são. Então, esse é considerado um fragmento que tanto defende o subjetivismo quanto também o relativismo, porque para Protágoras, cada ser humano, na sua percepção, é a medida da realidade. E não existe um ser humano privilegiado ou uma realidade privilegiada, uma verdade privilegiada que possa valer para todo mundo. Se eu percebo o vinho como amargo, o vinho é amargo. Se você percebe o vinho como doce, o vinho é doce. E não existe o vinho em si que possa ser distinguido como amargo ou doce. O vinho é amargo e doce ao mesmo tempo. Então ele não tem problema em lidar com essas contradições, né? Tanto é que ele afirma que para todos os temas possíveis, para todas as coisas possíveis, na verdade está lá no fragmento, existem dois discursos opostos um ao outro e nós podemos acrescentar igualmente verdadeiros. Então essa é a chamada tese da antilogia, que causou um grande frisson na juventude da época e nos filósofos também da época, né? Platão adotou também em grande medida em vários diálogos. Então a ideia de que eu posso argumentar ou disputar dos dois lados da mesma questão. Protágoras não acha que um lado esteja com a verdade e o outro lado esteja com a mentira. Ele acha que os dois lados de algum modo são verdadeiros, porque os dois lados repousam em percepções subjetivas que são igualmente verdadeiras. Ele diz que o lado vencedor é o melhor, mas é o melhor retoricamente, não o melhor epistemológico ou ontologicamente. Não quer dizer que essa pessoa tem um acesso maior à realidade, mas quer dizer que ela consegue defender melhor o seu ponto de vista. Então esse também é um fragmento famosíssimo, um fragmento da antilogia, associado a Protágoras, né? E por causa desse subjetivismo, ele acabou sendo muito importante para a filosofia, porque ele começa a nos dar consciência de que determinadas coisas da realidade não são em si e por si, mas dependem do aparato cognitivo humano. Um outro fragmento famoso dele, o fragmento P4, é um fragmento sobre os deuses, em que ele diz que não pode saber se os deuses existem ou não existem, nem como eles são, porque a vida humana é muito ínfima para isso, porque ele não tem capacidade de descobrir isso. A questão é muito complicada, é muito difícil, e a vida humana é muito ínfima, muito reles para se pôr e para responder uma questão desse jaez. Então esse também é uma espécie de subjetivismo, de falibelismo epistemológico, baseado no fato dessa percepção de que a realidade, de algum modo, se reduz aos indivíduos que a percebem e que a expressam através de discursos. Então ele é muito importante para a filosofia nesse sentido. Na tradição alemã, por exemplo, ele acaba sendo muito absorvido e muito louvado porque ele antecipa, em parte, a abordagem kantiana, que é a ideia de dizer que não é uma realidade em si, mas a realidade depende de como a percepção, de como as faculdades humanas incidem sobre ela. Em certo sentido, isso já está em Protágoras, né? Essa espécie de subjetivismo. E isso causou um grande problema ontológico, epistemológico para Platão e para Aristóteles, né? Ambos os quais respondem diversas vezes, Platão no Teeteto, Aristóteles na Metafísica, a esse desafio colocado por Protágoras. Porque, de fato, se tudo for relativo a cada um dos seres humanos, nós temos um problema epistemológico imenso de saber o que de fato é a realidade.
dentro da história da sofística, ele teve esse papel de questionar algumas bases ou trazer algumas questões que não estavam postas anteriormente? Sim, eu costumo conceber a sofística, de fato, como um período bastante diferente da história da filosofia grega, bastante diferente dos pré-socráticos, embora seja completamente herdeiro dos pré-socráticos. É um período que herda as coisas pré-socráticas e aplica a âmbitos que antes não haviam sido investigados, né? Como, por exemplo, a linguagem. Protágoras é um inovador porque também faz um estudo profundo da linguagem, inclusive da linguagem literária, fazendo o criticismo de Homero, um dos primeiros a criticar Homero. A crer em Platão, no diálogo Protágoras, né, ele pensava que, de fato, uma educação perfeita consistia em saber interpretar e explicar bem os poemas épicos. Ele diz isso, né? Mas ele teve um papel em estudar os lugares comuns, a antilogia própria, né? E a erística, de modo geral. Alguns dizem que teria introduzido a forma do diálogo socrático, né? E, inclusive, estudar a gramática. Então, ele é um grande inovador, a gramática e a ortoepia, a correção da linguagem, que depois vai se tornar objeto de estudo de Pródico. Então, ele tem todas as tendências da sofística, de algum modo, já se mostram nele, já se revelam nele. É um professor de retórica, em parte assume uma posição relativista, uma posição em que a verdade não é clara, ou a verdade depende da retórica. Tem uma grande influência na política, porque participa direto ali da corte de Péricles, né? Educa, é um educador, ele viaja, ele educa as pessoas, né? Tem lá os seus laivos de ateísmo também, né? Os sofistas são sempre associados com certo ateísmo, com certa subversão da ordem vigente de Atenas, né? E o Protágoras tem isso também, né? Parece que, por exemplo, que a morte dele se deu por causa do ateísmo, né? Ele não é propriamente ateu, na verdade ele seria o que nós podemos chamar de agnóstico, porque ele não diz que os deuses não existem, ele diz que ele não pode saber se os deuses existem. Mas quando ele escreve isso, que era a abertura do seu livro, e supostamente lê na casa de Eurípides, outro autor que era totalmente associado ao ateísmo, né, e tal, que tinha uma biblioteca, coisa assombrosa da época, né? Ele lê lá na casa de Eurípides essa frase e é feito um decreto público convocando, através de arauto, para que os seus livros sejam todos reunidos e queimados. Então ele sofre um processo parecido com o processo de Anaxágoras e depois de Sócrates, dessa perseguição dos filósofos, da perseguição dos livres pensadores. E para que ele não morra, ele foge de Atenas e vai tentando ir para Sicília, vai tentando fugir das embarcações atenienses que dominam o mar naquela época, por causa do Império Atenense, e acaba naufragando e morrendo. Então, até a morte dele está associada, de algum modo, com uma espécie de perseguição intelectual, justamente por causa desse frison, justamente por causa do fato de que ele reúne em si as tendências das sofísticas, que são em grande parte subversivas para a ordem vigente. Então, ele é o protótipo, ele é o primeiro, ele é a primeira geração de sofistas e é o maior, de algum modo, dos sofistas, né? Tanto Hegel, como eu disse lá do Kant, né? Ele teve um papel muito importante na filosofia alemã. Hegel tem texto sobre ele, Heidegger tem texto sobre ele, e na historiografia o Eduard Zeller, o Theodor Gompertz, o próprio Nietzsche, dedicam vários pontos a Protágoras, né? E consideram Protágoras um grande pensador, não só um sofista, ele não é diminuído, ele é considerado um grande pensador. Mesmo o tratamento que Platão lhe dá no Protágoras é um tratamento em grande parte respeitoso, né? Me parece que reconhece a grandeza do pensamento de Protágoras. Certo. E, Michael, qual a relevância de estudar retórica e sofística nos dias de hoje? Nossa. A relevância de estudar retórica e sofística nos dias de hoje deveria ser mais evidente do que é, porque nós vivemos numa democracia, não? E a democracia, em grande parte, se concentra em torno dos discursos, da capacidade de fazer bons discursos para defender pontos de vista e da capacidade de detectar nos discursos dos nossos adversários, né, falácias, uma argumentação ruim, etc., né, e, se possível, refutar esses discursos, né? Então, como a nossa civilização ainda é ocidental, ainda é grega em grande medida, né, e depende do discurso, eu acho que a sofística e a retórica são extremamente importantes. Em sala de aula, então, nem se fala, né? O que nós fazemos há mais de 2.500 anos é ir para a sala de aula e fazer discursos, né? E pode parecer uma coisa simples, mas é uma coisa extremamente profunda, né? O auge da filosofia de Platão, segundo Platão, é a capacidade de fazer com que o aluno produza discursos, belos discursos. E nós continuamos fazendo isso. Eu tenho atestado em sala de aula a importância da sofística e da retórica. Eu dou sempre uma disciplina de retórica. E é impressionante como os alunos são tocados por aquilo, como eles começam a perceber o discurso de uma forma mais crítica, né? Metalinguística, e como eles conseguem perceber, então, as falácias, por exemplo, dos políticos ou coisa do gênero. Então, são duas áreas da filosofia antiga, a meu ver, que têm vivido uma espécie de renascimento desde a década de 80 e que é um renascimento merecido, né? Elas são, de fato, muito importantes, especialmente em sociedades democráticas. Engler, infelizmente o nosso episódio chegou ao fim. Queremos te agradecer imensamente por ter aceitado o convite, pela participação. Foi um episódio muito legal de gravar e eu vou deixar o microfone aberto
para considerações finais. Eu que agradeço o convite da Arcai e agradeço a presença de vocês, Fernanda, Beatriz, Flávia e Lorena. Foi extremamente prazeroso para mim e espero que eu possa contribuir minimamente com o estudo de Protágoras. Você ouviu o podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!